cabeça. Diga ao Espírito Santo nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora declarando mesmo, Senhor, a sensibilidade nos nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Senhor, eu quero profetizar e liberar uma palavra, Senhor, já no início deste momento, Senhor, que os nossos ouvidos estarão sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, que os nossos ouvidos estarão sensíveis à voz do Senhor, que os nossos ouvidos estarão sensíveis ao comando do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, que o nosso coração esteja pronto para receber do Senhor a palavra, que o nosso coração esteja pronto para absorver tudo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrar conosco nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga para duas pessoas que estão à tua volta assim: Deus é bom. Não é em pensamento. Olhe para as pessoas. Diga: Deus é bom, porque trouxe você aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu quero agradecer a Deus aí, né, o presente que eu ganhei. Você vê que ficou legal, né? Mas eu quero, não sei pôr a mão, só dar uma xícara de café agora. Mas eu quero agradecer e deixar bem claro que quando você honra alguém, com certeza a sua vida também recebe uma parcela da honra de Deus. A Bíblia diz assim que nós devemos honrar a quem honra, não quem merece honra. Porque se for por merecimento, ninguém merece nada. Eu não honro alguém porque alguém merece. Eu honro alguém porque eu tenho que honrar em ponto. Porque princípio é mandamento e pronto. Então ninguém fez nada aqui para o pastor Alexandre na quinta-feira. O culto foi a Deus, mas eu me senti muito honrado como filho dele. E pode ter certeza que quem dá pirulito para o filho adoça a boca do pai. Já diz o ditado, né? Você quer ganhar um pai, você dá algo para o filho, né? Agora eu entendo que eu nem ligo de ganhar presente. Se der para a Rebeca, eu ganhei. Então imagina o coração de Deus quando você me abençoou com a sua oração, com as suas palavras. Então eu sou muito grato a Deus. E pode ficar tranquilo que não foi um culto ao pastor Alexandre, foi um culto a Deus, né? Eu creio que quando a gente honra alguém, uma parcela dessa honra volta para nós. Então que você possa honrar a Deus e honrar as pessoas. A Bíblia diz assim: honra pai e mãe, para que te prolonguem os dias na terra. Se você aprender a honrar o seu pai e a sua mãe, você vai viver bastantes dias sobre a terra. Então Deus abençoe aí. Obrigado pelo presente, obrigado pelos presentes, pelos abraços, pelas palavras, pela presença de quem esteve aqui na quinta-feira. Fiquei maravilhado, abençoado. Deus abençoe. Amém? 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado, ou é vindo, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-á andares baixo, segundo e terceiro.
porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há o espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, a mulher dos teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida, e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus havia lhe mandado, assim o fez. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma corrupção gigantesca na face da terra. Há uma crise estabelecida no mundo. Há uma crise moral, uma crise ética, uma crise política, uma crise econômica. Há crise para tudo quanto é lado. Há crise no casamento, há crise nas famílias, há crise nos relacionamentos, há crise a todo... Nós deparamos com crise a todo momento. E isso não acontece de hoje. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, há crise. Deus criou Adão, Deus criou a sua esposa, e Deus fez com que eles gerassem filhos, e antes mesmo de gerarem filhos, já havia uma crise no Éden. Depois que tiveram filhos, havia uma crise estabelecida na família de Adão e Eva, entre Caim e Abel. E assim foi acontecendo e foi se multiplicando as crises. E toda vez que há uma crise, toda vez que há um levante gigantesco do inferno contra a vida do povo de Deus, Deus levanta libertadores, Deus levanta pessoas que serão voz profética e boca profética para a geração dele. Então toda vez quando você vê que Deus levantou Adão, Deus levantou Noé, porque havia uma crise no tempo de Noé, e Deus levantou Noé para que ele fosse o libertador da sua casa. No tempo de Abraão, Deus levantou Abraão para que ele fosse uma voz profética para a sua geração. Deus levantou Moisés para ser o libertador de Israel. Deus levantou Gideão para ser o libertador, que eles haviam sido afligidos pelos midianitas. E Deus foi levantando libertadores ao longo do tempo. E esse texto que nós lemos aqui fala que havia uma crise estabelecida nos tempos de Noé. Eu imagino que os dias que nós vivemos hoje é uma crise muito maior do que nos tempos de Noé. Por quê? Porque a ciência se multiplicou e tantas coisas se multiplicaram. E por tantas coisas terem se multiplicado, eu creio que a perversidade ela é muito maior do que nos tempos de Noé. Mas o ser humano ele não aprende, ele erra, volta a incorrer nos mesmos erros, ele erra de novo e ele volta a incorrer nos mesmos erros, e tem pessoas que incorrem nos mesmos erros continuamente. Deus destruiu toda a humanidade, nós vamos falar mais pra frente sobre isso, e Noé recomeçou um projeto e o propósito de Deus. Mas se você vê, lá na frente, no tempo de Abraão, no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente pervertida. Ou seja, a crise continuou. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, há uma crise estabelecida. Há uma crise moral. Há um espanto pelo que nós vemos pelas ruas que nós caminhamos. Hoje é normal homem namorar com homem, mulher namorar com mulher. Isso não é mais aberração para uma sociedade da qual nós estamos fazendo parte. Isso está se tornando normal. Hoje, esses dias nós estávamos andando no shopping e tinha mais casal homossexual do que casal heterossexual, acho. Andando assim, livremente, de mão dada. E não tem como nós orarmos e falarmos assim: ah, Deus, afasta tudo isso do mundo e me coloca dentro de uma bolha, porque eu quero viver longe de tudo isso. Há roubo, assalto e maldições estabelecidas para os 4 cantos da terra. Sim ou não? Agora diga para a pessoa que está do teu lado assim: Deus espera que você se levante.
Martin Luther King, ele disse assim, numa frase célebre, que todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Ele fala assim: o meu medo não é o grito dos maus, o meu medo é o silêncio dos bons. O meu medo não é a ideologia de gênero, o meu medo não é o homossexualismo, o meu medo não é os marginais. O meu medo é a igreja se calar para aquilo que ela tem que fazer. O problema é que quando a igreja se cala, e a igreja sou eu, a igreja é você, quando nós nos calamos e não atendemos a Deus no propósito ou no cumprimento deste propósito, a maldade ela avança. E Martin Luther King, ele era um pastor. Talvez ele já tinha, com certeza ele já tinha visto isso no meio da sociedade que ele estava vivendo. Olha, os maus sempre existirão, a maldade sempre vai existir. Por quê? Porque sempre existiu. Existe hoje, vai existir amanhã. Não adianta a gente falar: ah, Deus, que o Senhor levante. Deus fala assim: bom, eu quero levantar, mas os meus olhos estão procurando pessoas fiéis na terra para que possam me servir. E o fiel pode ser eu e pode ser você. Amém? Então a Bíblia fala assim que... abaixa, afasta, ok? Mas deve ficar um negócio aqui. Então a Bíblia diz assim que havia uma grande perversidade nos tempos de Noé. E Deus estava olhando para a terra, procurando quem poderia ser usado por Ele como uma flecha tirada para um propósito. Então Deus olhou para uma família e falou: não, essa não dá. Deus olhou para uma família e falou: não, essa também não dá. Olhou para outra família e falou: não, essa também não dá. Aí a Bíblia diz assim no livro de Gênesis, é um pouquinho antes, nós começamos a ler do versículo 8, mas um pouco antes, Deus fala assim: o homem é mau, e o meu espírito não habitará nele para sempre. O homem é carnal. Se eu não me engano, aí está no versículo 4 ou no versículo 3. Ele diz assim: o homem é carnal, e o meu espírito não vai habitar para sempre nele. Por isso eu vou estabelecer um tempo. O homem viverá 120 anos. E chega. Versículo 3. Ou seja, Deus já havia identificado o problema, Deus já havia identificado que Ele não podia confiar no homem. Ele falou: olha, o homem não vai viver tanto. O máximo, fazendo hora extra, vai chegar nos 120 anos. Mas isso foi a partir da corrupção que havia no tempo de Noé. Porque Noé, o nome Noé significa consolo, conforto. E Noé, ele era bisneto de Enoque. A Bíblia fala assim que Enoque era tão íntimo de Deus que Deus o tomou para si. Sabe aquela pessoa que você quer levar para casa? De tão legal que ela é? Você conhece? Você tem algum amigo assim? Que é tão legal, que você fala: e se pudesse ir para casa? O problema é que depois que vai para casa, não é tão legal não. Porque a convivência, ela mostra os defeitos. Eu sou legal de longe. Mas aí a Bíblia fala assim que Enoque cumpriu o propósito, porque Deus pegou Enoque e levou para morar com ele. Esse era o bisavô de Noé. Mas Enoque, antes de ser tomado, lógico, teve um filho chamado Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra. Olha a descendência, ou a ascendência, de Noé. Enoque, Matusalém. Enoque era o homem que andava com Deus e que foi tomado por Deus. Daí Enoque gerou Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra. Matusalém gerou Lameque. E Lameque era um homem que tinha intimidade com Deus também, que gerou Noé. Olha, a bênção de Deus vem até o que? A quarta geração. Bisneto, neto, filho. Quando Paulo fala para Timóteo assim: olha, guarda a fé que você aprendeu da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Então olha a importância de nós implantarmos de uma forma eficaz a palavra de Deus dentro da nossa casa. Porque Noé é fruto de Enoque, Noé é fruto de Matusalém, Noé é fruto de Lameque. Agora imagina no céu, tá lá Enoque, Matusalém e Lameque. Aí a Bíblia diz assim
graça aos olhos de Deus. Acho que eles falaram assim: puxa, ganhamos na loteria. Porque entre uma sociedade completamente corrompida, a minha família achou graça aos olhos de Deus. O problema não é o avanço da escuridão. O problema não é o avanço da maldade. Geraldo, apaga para mim essa luz aqui do fundo. Apaga a última luz, por favor. E deixa eu apagar aqui também. Esse é o problema da sociedade. A escuridão está avançando, as trevas estão avançando. Irmão, começa a dar soco no ar, começa a profetizar. Vem luz, libera a palavra aí, vem luz. Se levanta, luz. Aparece, luz. Não, pode deixar apagado, não ajuda aí também. Calma aí. Mas está vendo? Agora pode acender, Geraldo. Se alguém não colocar o dedo no interruptor, a luz não acende. Se alguém não chega lá e falar assim: vocês estão precisando de luz? Peraí. Quem não falou antes? Então o problema não é o avanço da maldade. O problema é que nós, como luz, não estamos cumprindo o papel para o qual fomos designados. Então não adianta a gente ficar brigando contra as trevas, socando as trevas. A gente tem que cumprir a nossa função como luz. Você quer acabar com as trevas? Acende o interruptor, pronto. Às vezes a gente quer ficar brigando com as pessoas, brigando contra um sistema, mas nós não estamos cumprindo a função para a qual Deus nos chamou. Às vezes nós ficamos falando: a ideologia de gênero está aí, o homossexualismo está crescendo, o tráfico está crescendo. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ponto. Ponto. O problema é que nós não estamos cumprindo dentro da nossa casa, no meio da nossa família, o papel para que nós somos designados para cumprir. O problema é que dentro de uma sociedade nós nos calamos, porque nós achamos que alguém vai fazer por nós. Nós achamos que o Silas Malafaia vai ficar gritando, o Marco Feliciano vai ficar gritando. Bom, se já tem quem dê a cara a tapa, deixa eu encolher meu braço. O Silas Malafaia tem o jeito doidão dele, mas ele põe a boca no trombone e não tem medo de retaliação. Agora a gente vê uma situação errada que a gente fala: oh Deus, vai lá, Senhor, eu não vou falar para não chatear. Eu não estou dizendo para você usar de uma verdade que fere, porque a gente, eu sou verdadeiro. E às vezes nós usamos da verdade para satisfazer o nosso ego. Eu não preciso ficar falando para o mundo que eles estão errados. Eu preciso ensinar a minha casa o que é a verdade. Ponto. Eu preciso ensinar a minha filha o caminho que ela deve andar. Eu não preciso ficar para minha filha falando assim: beijar a mulher na boca é pecado, filha. Beijar a mulher na boca é pecado, filha. Beijar a mulher na boca é pecado. Não preciso falar para isso. Eu preciso mostrar a verdade e para o que ela foi criada. O problema é que nós estamos assim, a escuridão está chegando, a escuridão está avançando, o pecado. Tudo isso vai acontecer, e sinto muito te falar, mas vai piorar. Sabe por que vai piorar? Porque talvez a frase e o medo que Martin Luther King tinha está acontecendo. Que o medo não é os maus ficarem gritando, é os bons ficarem quietos. Então eu quero declarar isso, que neste ano de 2018 nós vamos cumprir o nosso papel como flecha nas mãos do arqueiro. Amém? Aí a Bíblia fala aqui que Noé achou graça aos olhos de Deus. O que é achar graça aos olhos de Deus? Quando eu acho graça aos olhos de Deus, por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque Noé era uma pessoa santa, santo homem de Deus, irrepreensível, honesto, que não se corrompe, fiel, obediente, dedicado, que ama o próximo, entre tantas outras atribuições. O
que achou graça aos olhos de Deus foi o modo de viver de Noé, não Noé em si como pessoa. Não sei se Noé era gordinho, se era magrinho, se era barbudo, se era bonito, se era feio. Não foi o estereótipo de Noé que achou graça aos olhos de Deus, mas foi a conduta de Noé que achou graça aos olhos de Deus. Foi o modo de viver, o modo de agir, o modo de se portar de Noé que achou graça aos olhos de Deus. Então, no meio de uma sociedade completamente corrompida, Deus vai olhar para pessoas que são santas, que são irrepreensíveis, não que são repreensíveis. Vai olhar para pessoas e procurar pessoas honestas. Vai olhar e procurar pessoas que não se corrompem com o sistema. Vai olhar e vai procurar pessoas em quem ele pode entregar o que ele tem de melhor. Quem tem filho pequeno, você deixa o seu filho na casa de qualquer um? Oh, tem que ir pro culto hoje, tá tribulação aqui. Bate lá na casa de um cara que você nunca viu. Vai fazer alguma coisa de à noite, não vai ficar assistindo Fantástico. Tem como você ficar com meu filho? Você faz isso? Esses dias uma mulher colocou no Facebook, eu vi um anúncio naquela feirinha do rolo: preciso de uma babá para trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, pago R$400, vale transporte e alimentação. Nossa, uma babá de segunda a sexta, das 8 às 5, pagar R$400. Não, beleza, quando ela vai pagar, o problema é dela e o problema da pessoa que aceitar. Mas o problema é colocar no Facebook. Aí os comentários embaixo estavam assim: não acredito, você está falando verdade? É sério esse anúncio? Como que você confia o teu filho nas mãos de uma pessoa que você não conhece a idoneidade dessa pessoa? Como que você dá os seus filhos na mão de uma pessoa que você nunca viu, ou que é um ladrão, que é um bandido, que é um mentiroso, que é um picareta? Como? Ah, mas parece ser bonzinho. Agora tem pessoas que, lógico, é uma ligação no espírito. Você fala: pô, essa pessoa é legal. Então, quando Noé achou graça aos olhos de Deus, é porque Noé tinha uma vida irrepreensível. Depois, em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, diz lá que dentre os homens fiéis da terra, 3 se achavam justos: Daniel, Jó e Noé. Eram homens justos, em quem se podia confiar, em quem Deus confiou uma grande missão. Então a Bíblia fala aí que Noé achou graça aos olhos de Deus. Diga isso comigo: Noé achou graça aos olhos de Deus. Será que a nossa vida está sendo referencial para Deus confiar em nós uma grande obra? Porque Deus confiou uma grande obra nas mãos de Noé. Segunda coisa, olha o versículo 14 aí do capítulo. Lê para mim alguém aí o versículo 14, por favor. Do capítulo 6. Então Deus fala o que para Noé? Farás uma arca. Deus só dá uma missão para quem Ele confia. Deus, Ele só dá algo nas mãos de quem Ele vê idoneidade, em quem Ele vê que é santo, que é irrepreensível, que é uma pessoa que realmente achou graça aos seus olhos. E é interessante que diz aí: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E aí depois já logo diz, aí Deus chega para Noé e fala: olha, farás para ti. Deus já incumbe Noé de uma missão. Deus já fala para Noé assim: olha, você vai realizar uma grande obra, você vai realizar uma grande missão para mim. Eu vou destruir toda a terra. Deus conta os planos dele para Noé. Deus só confia seus planos em quem Ele confia. Eu já disse aqui, quando Jesus foi orar no Getsemane, Ele levou contigo Pedro, Tiago e João. Eram pessoas que Ele confiava para abrir seu coração. E Deus viu em Noé esta confiança. Deus fala para Noé assim: olha, eu vou destruir toda a terra. E confiou a Noé este segredo, porque Ele viu que em Noé podia confiar. Aí Ele fala
fala que faz para ti uma arca de madeira de gofer. E o maior beneficiado com aquela missão seria o próprio Noé e a sua família. Ou seja, o maior beneficiado com a missão que Deus nos dá, primeiramente somos nós. E às vezes a gente fica rejeitando aquilo que Deus dá. A gente fica empurrando, dizendo Deus dá para outro. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se Deus te mandou fazer algo, faça, porque a sua família será a maior beneficiada com aquilo que Ele confiou nas suas mãos. A sua família, não é a minha não. A minha por consequência pode ser, mas a primeira família beneficiada será a sua. Deus fala para Noé assim: eu confio nas suas mãos a construção da arca. E essa construção da arca não é para a família do João, do Joaquim, do José, da Maria, a construção da arca é para a sua família. E às vezes a gente não aceita aquilo que Deus está falando para nós fazermos, colocamos a mão no bolso e falamos: Deus, nada acontece na minha vida. Ah, Deus, está tudo dando errado. Mas Deus confiou uma grande missão nas suas mãos. Sim ou não? Deus confiou uma grande missão nas minhas mãos. Eu sei para o que Deus me chamou. Eu sei o que Deus colocou nas minhas mãos. E todo dia eu luto para não negligenciar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Porque eu entendo que se Ele confiou nas minhas mãos algo, é porque Ele viu algo de bom em mim. Ainda que a Ana Paula não veja algo de bom em mim, Deus viu. Deus viu. Que o B, que você fala assim: ah, mas ele não tem capacidade. Se Deus entregou, é porque Deus viu algo de bom em mim. Se Deus te deu algo, é porque Ele viu algo de bom em você. Se Deus deu a Noé todas as dimensões, agora preste atenção nisso, porque essa palavra que eu estou ministrando hoje vai ser uma palavra de direção para todo ano. Nós vamos ministrar sobre todo ano a respeito da arca. E eu estou meditando nessa palavra de Noé desde novembro. E eu estava escrevendo a mensagem ontem. Eu estava falando para mim, eu fui dormir 3:30 da manhã, porque eu não queria parar de pensar, de buscar Deus. Eu estava quase escrevendo um livro. Acho que eu precisava de umas 3 horas para passar tudo que eu escrevi. Mas talvez saia até um livro. Mas tanta coisa que Deus foi me trazendo a respeito da vida de Noé. E que aí a gente olha para a Bíblia e fala: Noé construiu uma arca, colocou uns bichinhos. Ou a gente tem muito crente que nem acredita que Noé existiu. Mas Deus deu instruções para Noé. Deus falou: farás para uma arca tal, desse tamanho, 30 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, colocar uma janelinha lá, uma porta assim, tal, 3 compartimentos, 3 andares. Agora eu vou enviar uma legião de anjos para te ajudar, Noé. Tem isso na Bíblia? Quem já assistiu o filme Noé? Que os demônios ajudam Noé a construir a arca. Você viu lá os gigantes que ajudam Noé? Pega uma árvore, né? Até parece a gente tirando... parece palito de dente, né? Mas não diz. Diz que Deus deu uma ordem a Noé. Ponto, tchau. Tá aí, a ordem está dada. Se Deus nos dá uma direção, a responsabilidade da execução dessa direção é nossa. Então eu creio que Deus vai nos dar muitas direções durante este ano. Mas pode ter certeza que não é para o pastor executar essa direção na sua casa, é para você. Para eu ir lá na sua casa, ficar sentado com sua família, falando assim: olha, filhos, em casa, está fazendo isso errado. A responsabilidade da execução, da direção de Deus é sua. Diga para a pessoa que está do teu lado: a responsabilidade é sua. Os pastores, os profetas, os mestres evangelistas, os apóstolos vão liberar palavras. Aí você vai receber essa palavra, mas a execução das palavras cabe a você. Ah, minha casa não está andando porque o pastor não foi me visitar. Não foi porque não quer, irmão, porque eu estou indo na casa todo mundo tomar café. Ah, é porque o pastor
não sentou com meu marido para conversar, o pastor não sentou com a minha esposa, o pastor não sentou com os meus filhos. É responsabilidade sua. Noé, você vai construir a arca, Noé. Eu vou te dar a direção, eu vou te dar o comando, eu vou te dar tudo desenhado, mas a execução desse projeto cabe a você. Então que você assuma essa responsabilidade nessa noite, para este ano de 2018, e diga assim: a responsabilidade da execução, da visão e da direção dentro do meu lar é minha. Diga mais forte, ou minha enfraqueceu aí. É minha. Tá tudo dando errado dentro da minha casa, a responsabilidade é minha. A responsabilidade não é do governo, a responsabilidade não é do presidente, a responsabilidade é minha e da minha esposa. Nós somos uma só carne, é nossa a responsabilidade. O problema com o filho, tá vendo? Ó, o seu filho aí. Não, a responsabilidade é do casal. Os dois deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. A responsabilidade para quem é casado é para o casal. Lógico que o marido, ele é o sacerdote do lar, mas a esposa, ela está dentro da mesma missão que Deus deu ao marido. Então Deus vai nos dar todas as instruções. Por isso nós precisamos estar atento à voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir quem é Deus, ou o que Deus está falando. Tem pessoas que me ligam. Agora está mais fácil porque todo celular tem identificador de chamada, né? Mas tem pessoas que me ligam que na hora eu fala, já, o tom de voz, a tonalidade, eu já sei quem está falando. Principalmente os da minha casa, principalmente os da minha família. Eu tenho mais intimidade, então, apesar que, né, a gente conversa com bastante gente, então você aprende a discernir a voz de um e do outro. O problema é que nós não temos discernimento de quem é Deus, ou da voz de Deus. Toda hora a gente vê pessoas confusas dizendo assim: eu não sei o que Deus está falando. Como não? Eu não sei qual a direção tomar. Poxa vida, mas Deus está falando, Deus está ministrando. Imagine a responsabilidade de Noé. Chegar para a família dele e falar assim: olha, eu ouvi Deus. Mulher, vem na minha que eu ouvi Deus. Eu sei que minha esposa é mulher de Deus. Esses dias ela chegou para mim e falou assim: olha, acabou tal coisa na minha vida. Eu falei: mas eu ouvi Deus, Deus falou comigo e ponto, tchau. E eu fiquei cheio de dedo, mas aí a gente fica tentando contornar, né? Mas amor, mas não sei o que. Ela falou assim: Deus falou comigo. Eu falei: amém. Não era assim enfática, ela não foi tão enfática, né? Desse jeito. Mas eu sei que é Deus que falou com ela, porque eu sei que ela ouve Deus. Da mesma forma, quando eu chego para ela e falo assim: olha, Marinês, Deus falou tal coisa comigo. Ela fala: amém. Agora, quando Deus quer trabalhar mesmo, Ele fala com o casal. Tem algumas coisas que Deus fala para mim, tem algumas coisas que Deus fala com minha esposa, tem algumas coisas que Deus fala com nós dois. Uma vez Deus mandou dar meu carro para a igreja, e eu falei: como que eu vou falar isso para minha esposa? Não tem como falar isso, só tem um carro, era velho, mas era meu, né? Mas como que eu vou falar isso para minha esposa? Eu cheguei no final do culto em casa, falei: Marinês, você não sabe o que Deus me falou. Ela vai falar assim, ela chegou para mim e falou assim: já sei. O que Deus falou? Duvido. Deus falou para você dar o carro. Sai. Por quê? Porque tem coisas que atingem a minha família e que não cabe só a mim a decisão, cabe a nós como casal. Então Deus fala comigo e Deus fala com ela. Agora tem hora que um se fecha e não ouve Deus, aí a casa sofre. Já pensou se Noé tivesse dito assim: não sei se é de Deus não. Mulher, chega aí, eu vou falar um negócio. Deus falou bem construir uma arca. Como assim construir uma arca? Tá louco? Não sei, Deus falou, o que você acha? Não, quando Deus falou, ninguém tem que achar nada. Agora,
saiba que você assume os riscos das consequências das suas decisões. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ser simples, não ficar floreando muito, porque Deus é simples. Agora, prudente é você medir as consequências da sua decisão. Isso é prudência. Uma pessoa que ela age prudentemente, ela mede a consequência das suas decisões. Então Noé falou: poxa, Deus me deu uma visão. Agora Deus não falou onde que eu vou conseguir o financiamento para construir a arca. Deus não falou quem vai me ajudar. Deixa eu te dizer uma coisa e guarde isso. Deus nunca dá a visão completa. Nunca. A cada passo, Deus vai descortinando coisas novas. Primeiro você tem que dar o passo. Tem gente que é cheio de que é melzinho com açúcar. Como que é? Mamão com açúcar? Fala: Deus, me mostra. O Senhor me deu a arca. Beleza. Já dá o nome do gerente do banco para mim fazer o financiamento. Beleza, obrigado. O nome do gerente do banco é João. Beleza, vou lá amanhã. Mas já fala com ele para ele liberar uns 5 milhões aí para a construção dessa arca, Deus. Beleza, obrigado. E aí? Mas seria fácil. Abraão, Deus pegou Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde? Que eu... Lá em Gênesis capítulo 12 fala: eu te mostrarei. Não vai para onde eu estou te mostrando. Deus não descortinou uma visão para Abraão. Olha, Abraão, tá vendo as ilhas gregas? É para lá que eu estou te mandando, Abraão. Não. Deus falou: põe a mochila nas costas, pega a sua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus, não acreditam na visão que Deus dá. E fica falando: Deus primeiro dá a visão para eu ir. Deus não vai dar, nunca. Deus dá a visão total de algo. Deus falou para José, deu um sonho para José: seus irmãos vão se prostrar diante de você. Beleza, Deus mostrou a linha de chegada, mas Deus não mostrou os obstáculos que José teria que transpor, senão José teria desistido. Então Deus fala para Noé assim: Noé, você vai construir uma arca. E como que eu vou contar para minha esposa? Problema seu. Você sabe o jeito de agradar a sua esposa, Noé. Vai lá. Eu já ensinei para as mulheres aqui, né? Sempre que você tiver pedir algo pro seu marido, primeiro dê janta para ele. Nunca peça nada pro marido quando ele está sujo com fome. Então primeiro deixa ele tomar banho. Chegou do serviço, tomou banho. Chegou do serviço, dá uma janta bem carregada mesmo, aquela que desmaia. Na hora que ele estiver desmaiado no sofá e você fala: amor, posso comprar aquela blusinha? Ele vai falar: amém, tá o cartão, vai. Então Deus falou para Noé, mais ou menos nas entrelinhas, assim: o problema é seu, como que você vai contar para sua esposa e para os seus filhos? Mas eu te dei uma visão, então você tem que agora envolver todos na visão que eu te dei. Como? Eu não sei como envolver o Wilson, né, Tereza? Eu não sei como envolver seus filhos, seus pais, sua família na visão que Deus te deu. Eu não sei. Eu sei como envolver a minha casa na visão que Deus me deu, porque eu conheço a minha casa. Agora, quando eu falo a minha casa, não estou dizendo só a minha casa, mas pessoas que caminham comigo. Tem sonhos que eu não posso contar para ninguém. Agora tem sonhos que eu preciso contar para pessoas que vão me ajudar a realizá-lo. Atos 16:31, não precisa abrir. Deus fala através do apóstolo Paulo a um carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Diga assim comigo: Noé construiu um ambiente de salvação. E é sobre isso que Deus está falando comigo direto, constantemente, a todo momento. Nós precisamos criar ambiente de salvação. Nós precisamos criar ambiente que vão levar a nossa família ao conhecimento de Cristo. Nós precisamos gerar meios para que a nossa família
família seja alcançada por Deus. Gênesis capítulo 7, aí no versículo 1 diz assim: depois disso o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Aonde que Deus mandou Noé entrar com a família? Que arca? Hã? Que arca? E se ele tivesse construído? Hã? É para construir? Você está falando sério? Pensei que você estava brincando. Pensei que era o diabo soprando no meu ouvido. O negócio da arca lá, pensei que era o diabo. Era para ter construído mesmo. E agora? Agora você e toda a sua família vão morrer. Então Deus fala para Noé assim, ó: depois de toda a direção, depois que tudo que Deus falou, Deus fala para Noé: agora você vai pegar a tua família e vai entrar na arca que eu mandei você construir. Esses dias eu ministrei aqui a respeito das mochilas, e eu li uma metáfora a respeito das mochilas, que diz que um homem reclamava muito da vida. Reclamava que não tinha dinheiro para nada, que nada acontecia com ele, que todo mundo recebia mais que ele, que todo mundo ganhava as coisas mais do que ele, e ele foi orar a Deus, e Deus falou para ele assim: pega uma mochila, enche esta mochila de pedras e põe nas costas. Você vai andar com essa mochila durante o ano todo. Você vai acordar, pôr a mochila, vai trabalhar de mochila, vai andar, vai passear, vai de mochila, vai na festa, vai na mochila, e durante um ano você vai carregar essas pedras dentro da sua mochila. E aquele homem esbravejou e falou: que direção mais tonta, que direção mais boba, até parece. Foi mais ou menos isso que Naamã entendeu quando Eliseu, o servo de Eliseu, fala: mergulha no rio Jordão. Ele fala: não é Abana e Farpar rio melhores que o Jordão? Por que eu tenho que mergulhar no rio poluído? E aí o servo de Naamã fala: ué, se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria? Pediu coisa tão simples: 7 mergulhos no rio, vai lá. E ele foi curado. Aí este homem fala assim: bom, se eu tenho que caminhar o ano todo com uma mochila de pedras, eu vou colocar só 2 pedras dentro da mochila. Mas a direção que havia lhe sido dada era: encha a mochila de pedra. E aí no final de um ano, era para ele abrir a mochila. E chegou no tão esperado final de um ano, ele abre a mochila e fala: o que tem dentro da mochila? O que tinha na mochila? Pedra. 2 pedras. Na hora que ele abre a mochila, tinha 2 pepitas de ouro. As pedras se transformaram em ouro. Lógico que Deus não faz nada abracadabra, isso é só uma história. Mas na hora que ele abriu a mochila, o que ele pensou? Por que eu não obedeci a direção? Por que eu não enchi a mochila como havia sido me dada a direção? Eu quis contornar a direção e fiz as coisas do meu jeito para aliviar a minha carga. Nem toda missão ou visão que Deus nos dá é fácil de executar. Tem coisa que é difícil. Tem coisa que vai doer na nossa alma. Tem coisa que Deus vai pedir para a gente abrir mão, que vai doer na carne. O problema é que às vezes a gente, com medo de construir a arca porque é muito grande, nós construímos jangadas. E jangada não salva ninguém de dilúvio. E se Deus deu as dimensões da arca, é porque Ele sabia que aquela dimensão, aquelas dimensões, aquele contexto de uma construção daquele barco suportaria as tempestades. Então, quando Deus nos dá uma visão, os primeiros que serão beneficiados serão nossa família. Dentro da visão que Deus deu a Noé, Ele construiu, gerou um lugar que seria a salvação para a sua casa. Noé construiu, diga comigo assim, um ambiente de salvação. E o que é criar este ambiente de salvação? É eu criar meio para que a minha família seja alcançada por Deus. É eu criar meios para que a minha família seja salva. Porque não acho que a sua família será salva por um abracadabra de Deus. Não acho que a sua família será salva por uma obra do acaso. A sua família será salva porque Deus já liberou uma palavra que o propósito dele é que toda a tua casa seja salva.
Crê no Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Sabe o que o carcereiro fez com Paulo? Vamos jantar em casa então. Porque como que eu vou pregar para minha família? Acabei de me converter, sou um soldado romano, homem duro, homem bravo. Minha família não vai acreditar em mim. Minha família não vai acreditar no que eu falar. Então, Paulo, vamos jantar em casa essa noite. A hora que você chegar lá, taca Jesus no povo. Ou seja, o carcereiro criou um ambiente de salvação. Criou um meio da palavra de Deus entrar na casa dele. Criar este ambiente de salvação é nós criarmos meio. Agora, como gerar esses ambientes de salvação? É ir à igreja. A sua família precisa ver que você ama a casa do Senhor. Como que você quer que a sua família seja salva se você não aparece na igreja? Vai de vez em quando dá na telha. Não vai fazer? Para a igreja hoje. Estou aí. Não, a minha família, eles têm que ver que eu amo estar na casa do Senhor. Para mim, o meu prazer é estar todos os dias na casa de Deus. E isso precisa ser mostrado para minha família. Senão eu digo para eles assim: vamos para a igreja, mas nem você vai. Como você quer que eu vá? Vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja. Tem gente que acha que igreja salva. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E a promessa de Deus não é que sua família estaria na coinonia, na assembleia, na universal. A promessa de Deus é que a sua família seja salva. E aí nós queremos para a nossa família: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí sua família vira para você: vai, mas qualquer meio de feriado você falta. Choveu, você falta. Tá sol, você falta. De manhã o culto, você falta. Culto é à noite, você falta. Se o culto for de madrugada, você falta. Agora você vem falar para mim, para a igreja? Como que eu crio este ambiente de salvação? Mostrando a outras pessoas o meu amor em servir ao Senhor. É participar das atividades. Culto de casais é um ambiente propício para você trazer um marido que não é crente. Fala: hoje eu vou te levar para jantar fora. Onde? Não interessa, é surpresa. Veste a tua melhor roupa, porque hoje nós vamos jantar fora. Aí daqui a pouco vai: você está indo para a igreja, então o jantar hoje é lá. E entra aquilo, você sabe como convencer. Como que eu vou convencer minha família? Não sei, problema é seu. Como que eu vou contar para meus filhos que eu tenho que construir uma arca? Eu imagino que Deus fez assim: isso não é problema meu, eu te dei a missão. Agora, como que você vai executar? Crie seus meios. Envolva as pessoas naquilo que eu estou mandando você fazer. Frequentar grupo familiar gera na sua casa um ambiente de salvação. Minha filha, ela precisa ver eu louvando, orando, adorando a Deus. Ela precisa ver eu lendo a Bíblia. Ela precisa ver eu orando. Pronto, é tudo isso? Não, isso é o de menos. Ela precisa ver eu tratando bem minha esposa. Ela precisa ver eu tratando bem a minha família. Isso é criar ambiente de salvação. Eu preciso criar meios que Cristo se manifeste através da minha vida. Eu não posso ter medo de falar para minha filha o que é certo e o que é errado, desde que a minha vida demonstre isso. Então Noé, eu imagino, isso é imaginação minha, que Noé não conseguiu aprovação total na construção da arca inicialmente. Acho que ele falou: gente, Deus me deu uma visão. Rapaz, tá bom. Pegou o martelinho e falou: eu tô indo, quem vai? Ninguém. Como assim? Deus deu a visão para você, vai lá, meu. Só que eu imagino que os filhos e a esposa de Noé começaram a olhar, ele acordar cedo e começar lá a serrar, cortar e falar: meu, deve ser de Deus esse negócio que o papai tá levando a sério. Porque tem gente que é fogo de palha, né? Começa o negócio, para, começa o negócio, para, começa o negócio, para, começa o negócio, para. Não conclui nada que começa. Talvez os filhos olharam para Noé e falaram assim: bom, a gente sabe que o papai é determinado, se ele começou, ele vai. Ou será que a família dele pensou assim: gente, aguenta aí, todo mundo conhece o papai. Começa o negócio, para, já ele para. Já ele vai vir construir uma carroça, não é mais arca. Noé começou
começou a construir um ambiente. Agora, para a construção desse ambiente, para cumprir a ordem de Deus, Noé investiu. Diga assim comigo: Noé investiu. Quanto você está disposto a investir para que o seu sonho, para que a visão de Deus, que Deus te deu, se concretize? Ah, Deus me deu uma visão que eu vou tocar violão. Legal. Você tem violão? Não. Mas se Deus me deu a visão, alguém vai bater aqui e vai me dar um violão. Pode acontecer? Pode. Agora, você acha que você vai acordar Vinícius da vida? Que toca até de costas? Você toca violão todo dia, velho? Treina, ensaia, constantemente, assim. Ou seja, Deus me deu uma visão, eu preciso investir nessa visão. Agora, se você olhar, Noé investiu sua vida, Noé investiu um tempinho, Noé investiu tudo. Ele abriu mão de tantas coisas. Ele falou: bom, se Deus mandou, eu vou investir a minha vida. A minha vida agora é isso, é construir um ambiente de salvação para minha família. Eu vou falar de Jesus, eu vou acordar falando de Jesus, eu vou respirar Jesus, eu vou ouvir só música de Jesus, eu vou ler só coisa de Jesus. Não vou virar um crente alienado, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vou mostrar para as pessoas que dedicaram a minha vida. Por isso que Jesus fala assim: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se o quê? A si mesmo. Você não tem mais nome. Noé deixou de ser Noé, passou a ser um louco que está construindo uma arca no deserto. Noé investiu sua vida emocional. Você acha que Noé não foi humilhado, envergonhado, pisoteado, xingado, massacrado por todo mundo? Meu irmão, quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, você é fanático de igreja. Estou construindo um ambiente de salvação para minha casa. Ah, você vai para a igreja em pleno sol. Estou construindo um ambiente de salvação para minha casa. Domingo está chovendo, fica em casa. O marido fala: não, eu preciso ir para a igreja porque eu estou construindo um ambiente de salvação para a nossa família. Noé investiu o seu físico. Tem gente que não quer investir nada para que o ambiente de salvação seja gerado. Noé investiu o seu tempo. A pessoa mal aparece na igreja, mal investe tempo para aquilo que é de Deus. Noé investiu a sua credibilidade, porque se Noé achou graça aos olhos de Deus, não era um referencial para a sociedade. Todo mundo talvez conhecesse Noé ali como um homem santo, como um homem íntegro, como um homem responsável. Noé pegou toda essa credibilidade que ele construiu a ponto de jogar fora, porque as pessoas agora começaram a chamar ele de louco, de endemoniado, de sei lá do que. Será que nós estamos dispostos a investir a nossa credibilidade para construir um ambiente de salvação para a nossa família? E por que eu estou dizendo tudo isso hoje? Porque nós estamos iniciando um ano novo. É o primeiro culto de ceia do ano. Nós temos um ano todo pela frente. Meu, dá para você hoje arregaçar as mangas e falar assim: o que eu não fiz em 2017, a partir de agora eu vou fazer. O problema é que tem muita gente que já começa o ano mentindo. Em 2018 vou fazer um regime. Logo no dia 1º comeu pernil. Ah não, mas é o primeiro dia útil. Não, dia 1 é dia 1. Não, 2018 tudo vai mudar se você mudar. Se você não mudar, 2018 vai ser igual ou pior do que 2017. Noé, ele falou assim: olha, eu vou investir dinheiro. Como construiu aquela arca, eu não sei, mas foram recursos aparecendo. A pastora falou aqui o apelo do Data Show. Tem gente que fala assim: deixa eu ver se tem umas moedinhas aqui, mano. Meu irmão, investe os seus recursos para criar um ambiente de salvação, para que a sua família seja alcançada. Olha, vamos melhorar a casa de Deus. Não, comprar o Data Show, não. A televisão tá bom já quebra o galho já. Olha, irmão, nós precisamos comprar. Não. De que forma nós estamos investindo para construir um ambiente de salvação?
família dele falasse: ó, fica você com essa visão porque eu vou cair fora. Isso não é de Deus, não. Nós vamos ver a nossa própria vida. Eu não sei de que forma Noé envolveu a família dele, mas durante esse ano nós vamos descobrir juntos de que forma envolver a nossa família para que a nossa casa seja salva. Coloque desde já metas. Olha, final de 2018, eu não quero um carro novo, eu não quero uma casa nova, eu quero a minha família lá nos pés do Senhor. O problema é que a gente pede tanta coisa material e às vezes esquece do principal, de ter a nossa família rendida aos pés do Senhor. Noé criou todo este ambiente de salvação para que a sua casa fosse alcançada. Talvez eu vou passar por louco, eu vou passar por doido, eu vou passar por chato, eu vou passar por tantas coisas. Não tem problema, mas eu estou construindo um ambiente de salvação para minha família. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não quer levar a tua casa a servir ao Senhor, o problema é seu, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Talvez Noé estava dizendo assim ao longo dos tempos, olha, gritando: vocês não querem acreditar na visão, não tem problema, mas Deus falou que eu e a minha casa, nós seremos salvos. Noé foi construindo um ambiente para que a sua família fosse salva. De que forma que você, de que forma que eu, de que forma nós estamos construindo este ambiente de salvação, irmão? De que forma? De que forma que eu tenho gerado este ambiente de salvação dentro do meu lar? Talvez o seu lar, nem todo mundo é cristão. Gere ambiente de salvação lá dentro. Coloca versículo espalhado pela casa toda. Manda fazer um banner dentro da sua casa. A casa é sua mesmo. Põe um banner na sala. É lá, põe louvor todo dia. Se alguém falar assim: nossa, que chato na minha casa, estou gerando um ambiente. Não vai falar chato assim também, né? Vai falar: estou em casa, eu estou gerando um ambiente de salvação. O problema é que tem gente que está na igreja e está ouvindo Pablo Vittar. Ai, mas até que a música é bonitinha. O problema é que tem gente que está na igreja e está ouvindo a Anitta. Aí você vê filmagem no Facebook, a filhinha descendo até o chão. Eu falo: Deus, por que minha família não é alcançada? Porque não há um ambiente de salvação sendo gerado. O papel de Noé foi gerar, criar, construir o ambiente de salvação. O papel de Deus foi mover o coração de todo mundo a acreditar na visão de Deus. Ó, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Crie um ambiente de salvação. Deus move o coração da tua família em favor do reino. Não precisa ficar toda hora: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Crie o ambiente de salvação e deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Quando você menos esperar, você vai ouvir rumores: olha, minha família está se convertendo ao Senhor. Faça pequenas coisas que geram grandes impactos. Você não precisa fazer grande coisa. Fazer grande. Ah, eu preciso fazer o que então? Comece fazendo pequenas coisas, mas comece a gerar este ambiente de salvação, para as pessoas que entram na sua casa vejam quem você serve, para que as pessoas que caminham com você vejam Cristo na sua vida. As pessoas, elas precisam ver Cristo em nós. Como eu vou gerar este ambiente de salvação? É levando Cristo às pessoas. Se coloque em pé para nós orarmos. Agora, qual é a estratégia que Deus vai te dar? Eu não sei. Qual é a estratégia que Deus vai te dar lá no seu emprego para você levar aquelas pessoas também a conhecer a Jesus? Eu não sei. Se Deus vai mandar você usar uma camiseta, se Deus vai mandar você ouvir um louvor, se Deus vai mandar você ficar quieto. Às vezes Deus não vai mandar você fazer nada. Deus só vai falar para você assim: ó, pare de fazer o que você está fazendo, já tá bom. Tem gente que calado já tá bom já, né? Não é que tem gente que se atrapalha tudo nas palavras? Às vezes o marido tá pensando em ir para a igreja, a esposa fica: amor, vamos para a igreja? Não. Ah, vamos? Não. Amor, você sabe que se você não for, você vai para o inferno. Aí
o marido vai falar, agora é que eu vou mesmo. Ou seja, tem pessoa que fala, atrapalha. Então tem momento que nós precisamos nos calar. Fala, Deus, eu quero executar a visão para minha casa, para minha família. Não estou nem aí o que as pessoas vão pensar da forma que eu educo a minha filha. Ah, sua filha, ela tinha que estar mais nos parques, não sei do que. A sua filha tinha que estar mais nas festinhas. Não, minha filha tem que estar na casa do Senhor, porque ela vai aprender no caminho que deve andar. E eu creio que quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Agora eu preciso ensinar minha filha que não é estar na igreja, que ela pode estar a vida inteira na igreja e ser uma desviada no futuro. A Bíblia fala assim, que nós devemos inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. A minha esposa, dizem que a mulher mais fiel da igreja é a mulher do pastor, porque ela vê ele pregando e continua casada com ele, né? Mas eu tenho que diminuir isso a cada dia. A minha esposa, ela tem que olhar eu pregando e dizer assim, olha, realmente ele é esse homem que ele está falando que é. Porque eu não sei como que o Kleber é na casa dele. Só a Stephanie sabe. Ninguém aqui sabe como que eu sou em casa. Só minha esposa sabe. Então não adianta vir aqui me travestir de crente. Ô, a paz, varão. Tudo bem? Ô, tem cara que até muda a entonação da voz, né? A paz do Senhor, varão. É manto, hein? Mas em casa, o que eu sou aqui eu tenho que ser em casa. O que eu sou em casa eu tenho que ser no meu trabalho. O que eu sou no trabalho tem que ser na rua. O que eu sou na rua eu tenho que ser nas festas. O que eu sou nas festas eu tenho que ser sozinho no Guarujá. Eu tenho que ser sozinho na festa de Natal. Eu tenho que ser o mesmo, né? Não só ser o mesmo em todo quanto é lugar. Eu tenho que buscar qual é a minha identidade. Noé tinha convicção de quem ele era em Deus. Por isso ele falou, olha, eu vou investir. Então feche teus olhos para nós orarmos. Diga